Bom dia! Vamos chegando. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Bom dia, Frederico Martins, nosso convidado querido. Bom dia, Gustavo. Sejam bem-vindos. Eu já vou colocar o Fred aqui na sala com a gente. Vamos ver, já te chamei aí, Fred. Bom dia, bom dia. Bom dia. Não, mas você tá com a cara muito boa. Já estamos. Acordamos bem cedinho, animado. Que coisa boa. Aliás, Opa, o telefone caiu. Caiu. O Gustavo tá te dando bom dia. Bom dia, Luciene. Gustavo, meu irmão. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rosete, Jurema. Luciene. Uma alegria estar aqui com vocês. Delícia. Bem animado. Olha só, Fred, eu morri de rir ontem com o post. Gente, ontem o Fred subiu no stories dele, né, a nossa live de hoje, e alguém foi e comentou assim: Fred, o horário tá meio errado, tá 5h30, 5h30 nos Estados Unidos, né? 5h30 AM. Esse horário deve estar errado, né? O Fred falou: não, é de madrugada mesmo. 4h40 eu botei meu despertadorzinho lá para ter certeza que eu não ia atrasar, né? Exato. Aqui nós já estamos acostumados, né, Fred? Mas verdade. Para a gente realmente aqui ainda é escuro, né? É. Querido, seja muito bem-vindo, viu? Um prazer enorme estar aqui com você. Gratidão. Eu estou só dando um tempinho aqui para as pessoas poderem entrarem, para que a gente possa te apresentar oficialmente. Ótimo. Enquanto isso, para quem já entrou aí, vou convidar vocês a convidar as pessoas aí pelo avião. Rose. 3 semanas com a gente, eu ainda falo Rosete, meu Deus do céu. Seja bem-vinda, Rose. Que delícia ter você aqui, viu? Estou convidando aqui também algumas pessoas. Legal. É bom, né, a gente convidar as pessoas que a gente acredita, né, que vai agregar na vida delas, pessoas queridas que a gente gostaria que tivessem, né, participando com a gente mesmo. Então, verdade. A gente sempre convida agora no início, né, as pessoas para poder estar convidando outras pessoas, né? Bom dia, Vivi. A Vivi é lá de Portugal, Fred. Ela mora em Portugal. Samir. Muito boa. Nath, que eu não tinha visto ainda. Muito bom, gente. 3 minutinhos. Acho que nós podemos começar devagarinho, né? Tá pronto aí, Fred? Opa, mais do que pronto. Ô, gente, fala um negócio para vocês, viu? Falar do Fred, para mim, estar aqui com o Fred, para mim é um prazer enorme, porque muito mais do que um mentor executivo, muito mais do que um palestrante, do que um empreendedor, muito mais do que o nosso querido sócio aqui nos Estados Unidos, no Método Everest, que é uma dinâmica maravilhosa que nós temos, uma vivência de um dia que nós temos aqui nos Estados Unidos maravilhosa. Muito mais que tudo isso, né? Esse ser humano que, além de todos esses afazeres, ele também fundou uma ONG, a VER, que é a Volunteer Emergency Relief, que inclusive está com um trabalho lindíssimo aqui agora, nesse momento, né? Arrecadando cestas, né? Que ele montou uma cesta básica, assim, que não tem nada de básico, uma cesta maravilhosa, com frutas, com frios, que dá sustentação para as famílias durante 2 semanas, né, Fred? Acho que até mais, umas 3. Até mais, né? Então, o Fred desenvolve um trabalho lindíssimo, né? Então, é esse ser humano
que eu, o Gustavo e o Fabrício, a gente quis muito trazer para vocês conhecerem, né? Para que ele possa estar falando hoje com a gente, que é uma expertise dele também, sobre finanças. Nesse momento que a gente está vivendo, que é realmente um momento desafiador, né? E eu não sei vocês, eu não sei quantos de vocês se prepararam financeiramente ou vêm fazendo um preparo da sua vida financeira para uma situação como essa, que ninguém esperava, né? Então, nosso convite hoje para o Fred é exatamente para estar falando sobre finanças. E por que o Fred, né? A gente tem acompanhado aqui o trabalho do Fred. O Fred vem muito mais do que dar uma mentoria financeira para famílias, para casais, para executivos, né? O Fred, ele tá levando vida. Ele está levando vida aos casamentos, sabe? Ele está levando uma consciência maior para as pessoas de como nós merecemos lidar com o nosso dinheiro, que é uma energia, né? A gente sabe que dinheiro é energia também. Então, como é que a gente tem lidado com o nosso dinheiro? Fred, agora eu estou completamente quieta e a palavra é sua, querido. Muito bem-vindo. Ai, gratidão, gratidão. Uma delícia estar aqui com vocês, Gustavo, Fabrício, Márcia. Gratidão por esse convite. Realmente estou fazendo aqui uma coisa que eu tenho paixão, compartilhando um pouquinho da minha história de vida, recebendo com muito amor e muita gratidão as suas palavras. Sei que a minha caminhada foi longa para chegar até aqui hoje e estar fazendo praticamente 3 trabalhos que eu tenho paixão. Né? O trabalho à frente da VER, que é essa ONG, o meu trabalho de mentoria e como coach de pontos fortes do Gallup, que eu tenho, né, mentorado empresários, diretores, CEOs de empresas, né, dentro daquele background que eu tenho de anos e anos de empresário. E o meu trabalho agora em parceria com o meu sócio, que já era meu sócio fundador da VER, e agora a gente também tem essa sociedade aí de parceria que é auxiliando as pessoas nessa área financeira. Uma área tão importante, né, de equilíbrio. Então é com gratidão que eu chego aqui e confesso que antes do despertador tocar às 4h40, às 4h20 eu já estava acordado com aquela borboletinha que sempre dá, né? Eu não tenho dúvida disso. Uma vez eu escutei comentando sobre o nervosismo antes de subir com o microfone à frente das pessoas, às vezes na frente de um trabalho, e aí a pessoa falou comigo que se o dia que não tivesse essa borboletinha mais é porque a paixão teria acabado. Então, eu sempre tenho aquela ansiedade gostosa, né? Antes. A ansiedade que impressiona, né, Fred? Exato. Então, eu amo muito o que eu faço hoje. O assunto hoje é finanças. Finanças é um pouquinho do meu background, além eu considero, sim, que eu tenho um comportamento à frente das finanças, que eu aprendi a lidar com isso na escassez, né? Desde a minha infância, quando a gente passou um momento muito difícil na minha família, com a morte do meu pai, nós entramos realmente numa recessão gigantesca, onde realmente faltou comida na nossa mesa, e eu costumo dizer que a gente ali aprendeu, talvez, a lidar com o dinheiro, né? Teve que saber administrar o pouco. E quando você aprende a administrar o pouco, você vai aprender a administrar o muito. Não necessariamente em todos os casos, mas foi no caso da minha família, onde a gente realmente teve que administrar durante muitos anos a manteiga que passava no pão. Outro dia eu brincava com não sei, acho que foi Camille, minha esposa, passou uma manteiga assim e com ancora, né? E quando eu vi que tinha muita manteiga, foi automático aquela imagem de um irmão vigiando o outro, falando: mãe, Uau. Lorena passou muita manteiga. E aí a gente ia lá e raspava, era só aquele soprinho de manteiga no pão que a gente tinha, e realmente era vigiado, era um pãozinho de sal, mamãe fazia muita carne cozida, e era aquelas carnes de quadradinha, né? Quadradinha, na verdade era músculo cozido. E aí a gente colocava 2 quadradinhos. Se tinha o terceiro no prato, a gente vigiava o outro e falava: ó, botou 3 pedaços de carne.
4, né, Fred? É, 4 pessoas né, sem meu pai e uma situação financeira. Então, eu acho que ali eu aprendi a primeira regra financeira, que você não deve gastar mais do que você ganha. Porque quando você cria esse hábito e passa para o segundo, que é sempre se pagar primeiro, guardar um pouquinho do dinheiro que você ganha para o futuro, você cuida do dinheiro durante essa trajetória da que a gente vai caminhando para a nossa velhice ou nossa aposentadoria, para depois o dinheiro cuidar de você. Então, é esses passos, né? Esses primeiros passos de estar ali, aprendendo a lidar na escassez e também aprender a sempre guardar um pouquinho, foram alicerces que fizeram com que eu hoje chegasse aqui, e eu falo assim, com um certo orgulho, que eu não sei o que é endividar na minha vida, mas sempre vivendo, né, com esse alicerce e esses conhecimentos que minha mãe passou. E o terceiro alicerce é a honestidade, né? Você ganhar o seu dinheiro, ter uma simpatia que eu gosto muito. Hoje se vende muita fórmula. A Moema está com a gente aqui, lá da Inglaterra, uma querida. Um beijão no João, um beijão nas crianças, viu? Passamos momentos muito especiais em Londres com eles. O João, um querido, Moema, uma querida. Um beijo no coração, Moema. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. E aí, o terceiro passo que é você viver com o que é seu, você trabalhar honestamente. E a gente hoje vê muita fórmula do sucesso, ficar rico da noite para o dia. E eu aprendi essa simpatia que minha mãe ensinou, que chama acorda cedo, toma banho e vai trabalhar, meu filho. Essa é a melhor simpatia que tem para você realmente criar riqueza, né? Riqueza dentro daquilo que você interpreta como riqueza. Então, essa caminhada começa lá, né, com a morte do meu pai. E depois a gente vai galgando, trabalhando muito. Comecei a trabalhar com 12 anos em Belo Horizonte. Meu primeiro trabalho foi à frente de um que a gente chama de sacolão. Sacolão é aquele lugar que em Minas vende verdura, legumes. Você vai ali fazer a compra da semana. E eu ficava na porta para carregar a sacola das pessoas. E mamãe tinha sempre um cuidado muito grande com a gente. Então as roupas, a maneira da gente estar vestido e tudo, sempre foi muito caprichado dentro da nossa circunstâncias. Sim, e aí eu lembro que... E aí eu lembro que naquele primeiro trabalho eu não pegava trabalho nenhum. As pessoas passavam por mim e passavam a sacola para outras crianças que estavam ali com uma aparência, eu diria, mais pobre do que eu, né? E aí aprendi uma lição grande da gente estar se adequando àquela situação que você está se colocando ali à frente. Aí eu corri em casa, troquei de roupa, peguei o tênis do futebol furado, botei a pior roupa que eu tinha e voltei. E aí comecei a pegar as sacolas para carregar. O Sérgio Moura acabou de chegar aqui, um querido. Ô, Sérgio, que delícia! Que bom. Márcio também. Trazendo um pessoal maravilhoso para cá e todo mundo madrugando, né? Verdade, verdade. E aí foram uma caminhada, comecei... dali eu passo a trabalhar como... Eu não era um office boy, eu era o gerente geral dos serviços externos. Né? E outra coisa que a gente aprende, a maneira com que a gente se coloca, a maneira com que a gente nomeia as coisas vai fazer uma diferença. Eu era o único office boy da empresa, mas esse grande amigo, meu patrão, o Robson, e um outro grande amigo, o Kleder, que mora aqui, falou, você não é office boy não, cara, você é o gerente geral dos serviços externos. Olha, uau. Olha que coisa bacana. E eu, né? Não, e eu sentia mesmo, eu falava, uau, que bacana. Né? O meu trabalho era de mensageiro, mas aquele nome ali me trouxe empoderamento. Sim. E a gente fala muito sobre isso, né? Como a gente transformar pequenas palavras como eu tenho, né? Não tenho, eu escolho, isso. Eu mereço, e uma série de coisas. Isso tudo vai criando ali eu diria, uma mente milionária. A mente milionária, para mim, Márcia,
ela não é uma mente que está focada nos milhões de dólares, mas é uma mente rica, uma mente que pensa com abundância em todas as áreas da vida. Eu quero ser milionário nas minhas amizades, eu quero ser milionário no meu relacionamento, eu quero ser milionário com meus filhos, eu quero ser milionário com o universo, com as pessoas. E isso vai, de certa forma, fluindo para que a gente realmente seja uma pessoa milionária. É interessante, Patrick. Fred, desculpa só te interromper, é interessante porque quando a gente fala, né, de dinheiro, de abundância, dinheiro, ok, abundância, geralmente as pessoas associam, né, a abundância somente ao dinheiro, quando na verdade é tudo isso que você trouxe. Quando você diz agora, né, eu quero ser milionário, e eu não estou me referindo só a dinheiro, mas eu quero ser milionário nas amizades, né? Milionário nos meus relacionamentos, em tudo aquilo, a olhar para a vida. Isso realmente é abundância, né? Então, muito legal você trazer nessa palavra, inclusive, né? Na questão Exato. que associa direto também só ao dinheiro, né? Exatamente. Aí o dinheiro vai fluindo. A Moema comentou o nosso cachorrinho, que é inclusive a logomarca. A Moema é uma grande empresária brasileira de sucesso na Europa inteira. Eles têm uma marca de sapatos maravilhosa. E aí o cachorrinho dela é o gerente motivacional, né? Ele traz alegria. Muito legal. E nessa parte da abundância, realmente as pessoas trazem um significado, que está tudo certo, cada um traz um significado, mas às vezes só da gente comentar alguma coisa, né, sobre essa abundância pode abrir o campo para a pessoa expandir essa abundância para todas as áreas da vida. Até tem uma frase americana que é assim: conheço pessoas tão miseráveis que a única coisa que eles têm é dinheiro. Porque realmente a gente passar uma vida somente focada no dinheiro, ela pode trazer algumas contas para a gente pagar lá na frente. E o dinheiro, sim, ele está inserido e ele faz parte, porque é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre como que a nossa área financeira, estando completamente desequilibrada, ela pode afetar todo aquele nosso Basecamp. Basecamp, dentro do Everest, eles são as 10 áreas da vida. Ele passa por todas as áreas ali, né? Todas as inteligências, intelectual, espiritual, ele passa emocional, ele passa pela questão par, pela questão família, ele passa sobre o lazer. Então a gente vai fazendo... Exato, social. Então, a área financeira está ali. Eu costumo dizer, e foi uma busca muito longa dentro do nosso trabalho em descobrir isso, que todas as áreas da vida vão trazer um certo desequilíbrio para o seu Basecamp, para o nosso Basecamp, se eles não tiverem equilibrados. Agora, a área financeira é uma que, com toda certeza, vai desequilibrar todas as outras áreas. Né? O nosso Basecamp vai ficar desarmonizado. Por quê? Porque realmente passa a ficar difícil você ter um lazer, ir num show que você gosta, fazer uma viagem, se você não tem dinheiro. Na questão par, 80% dos divórcios tem fundo financeiro. Não necessariamente a escassez, tá, gente? A escassez te leva a te privar de várias coisas. Mas a área financeira desequilibrada de um casal, um exemplo, um casal que tem o perfil analítico e de poupador e é casado com uma pessoa que é gastadora demais, isso vai trazer um grande desequilíbrio. Então, 80% desse divórcio é relacionado a fundos financeiros. Então, como que essa parte financeira vai afetar os casais? Fred, quando você está ali no ano a ano com os casais,
Como é que você trata isso quando você vê, né, que de repente, vamos supor, né, vamos inverter aqui, a esposa seja o analítico e o marido o gastador, vamos colocar assim. Como é que você lida com isso? Porque você percebe, né? Como é que você faz? Bom, essa colocação sua, apesar de você ter rido, ela é muito comum, tá? Ela é muito A comum. esposa ser mais segura. Sim, a esposa, ela não é regra, né? Eu conheço esposas que são a gastadora e eu conheço maridos que são um gastador. Uhum. Não é regra em todos os casos. Geralmente, o homem, ele gasta com coisas maiores, tá? Eu vejo muito um comportamento se repetir nas mulheres nas contas pequenas. É 15 aqui, é 20 ali, tá na promoção, mas é uma coisa que eu não preciso. Mas tá com 80% de desconto, mas você não precisa, né? Então, sim. E existe, sim, um comportamento também que a mulher tem um prazer nessa compra. Eu não sei explicar, talvez você, como psicóloga, sabe explicar, e isso acontece, mas não é regra. Existem muitas esposas analíticas que fazem a finança e que controlam o dinheiro da família. Mas aí, talvez, o primeiro engano, o primeiro erro que um casal, e isso eu falo com muita certeza, é deixar as contas para somente um fazer. Não somente as contas, porque pagar contas, receber o dinheiro e colocar a conta do lado e pagar, qualquer pessoa pode fazer. Eu falo realmente o planejamento estratégico financeiro familiar. Primeira regra para o casal, deve ser feito a dois. Não deve, vocês merecem fazer isso a dois. Tá? Por quê? Primeiro, que ninguém é eterno. Segundo, que é através deste trabalho que vai vir a harmonia. Vai a harmonia entre o casal a partir do momento que os dois entendam o que a Jaque falou, a responsabilidade de cada um. Independente se um é CFO, formado em finanças, e o outro é o gastador. É achar essa harmonia entre o casal, e é óbvio que para isso existe a caminhada do autoconhecimento, existe conhecer o casal, né? Conhecer a outra pessoa, para que entenda talvez das habilidades que ele não nasceu, porque é uma habilidade, né? Uma habilidade que você pode ter nascido com ela, pode ser um dom, você pode ter nascido com o dom de ser analítico, de ser estudioso e alguns outros que te levam a gostar mais de uma planilha de Excel. Eu acredito muito que os opostos sim se atraem. Geralmente no relacionamento vai ter um que não está nem aí para as contas, no sentido, arruma todas as desculpas possíveis para não sentar e fazer aquela reunião financeira. Ah, você que é boa nisso, você que é o bom nisso, e etc. Então, primeira dica, que eu trouxe algumas dicas para vocês. Primeira dica, fazer a dois. Esse planejamento é a dois. Inclusive, essa dica não surgiu, não. Tá aqui, ó. Envolve os dois, tá? Então, essa seria a primeira dica. Ô Fred, até porque existe uma questão psicológica aí no que você está colocando. Quando a pessoa se envolve também no financeiro, é o emocional que está ali junto. Ela passa a sentir o que é aquele dinheiro que entra, que sai, né? É como a gente não comprar com cartão e usar o dinheiro vivo, né? É outra história. Você sente o que você está fazendo, você se envolve emocionalmente. E aí é Exato. possível transformar, né? Perfeito, Márcia. Nesse acompanhamento que a gente faz com vários casais, porque a gente trabalha lá dentro do meu trabalho do coach, surgiu essa necessidade, não necessidade, foi uma coisa natural que eu vim sentindo que eu deveria gastar mais tempo na área financeira. Aí, como a gente trabalha com a parte de consultoria financeira familiar, uma coisa que a gente traz para os casais é essa conscientização que tem que trabalhar os dois.
Então, dentro do nosso processo que a gente tem, que é todo educacional, voltado para a parte de educação financeira, se vem só a esposa ou se vem só o marido, a primeira palestra eles podem até assistir, mas no encontro individual a gente vai sentar com o casal. Porque é fato, vai começar um a caminhar e daqui a pouco fala assim, eu preciso de trazer o meu par. Aí a gente tem que voltar a zero. E por que merece ser isso, né? Além de tudo que você falou, essa caminhada, através do trabalho que a gente faz, nós vamos guiar os casais em quais pedras eles vão pisar e em quais pedras não vão pisar. Vou dar um exemplo prático, tá? A gente faz o funil financeiro. E esse momento do corona, dessa crise, dessa pandemia que nós estamos passando, talvez no período de vida que eu já vivi, seja um dos momentos mais importantes das pessoas fazerem o funil financeiro. E aqui vai outra dica, tá? O que é o funil financeiro? Funil financeiro é quando você lista tudo que você gasta, coloca o valor dos últimos 3 meses e depois você vai descer cada item dessa lista financeira. Eu digo tudo, tá? E você vai analisar. Eu preciso, é necessário, eu quero. Pode ser que você queira, mas neste momento pode ser uma coisa que você pode tirar do seu orçamento. Uma academia que você não está podendo ir, continua pagando ela. Né? Aqui eu não sei como que é no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, neste momento as academias estão congelando as mensalidades. Então foi a primeira coisa que a gente fez, foi ligar para a academia. Pode ser uma conta de TV a cabo, que você tem 600 canais, mas somente assiste o Netflix. Pode ser a conta do Spotify, que ninguém na sua casa está escutando. Então, assim, descer o funil financeiro. E o funil financeiro, eu não estou falando para pessoas que hoje estão passando a escassez financeira. Lembra que quando a gente começa a ganhar mais, qual que é a tendência? É a gente gastar mais. Sim. Então, o comportamento, né, o hábito que foi criado lá embaixo, com você ganhando X, pode ser que você vai subir esse comportamento de acordo com o que você está ganhando. Hoje eu tenho casais que eu sento que tem uma renda aí de $300 mil anuais e que estão no cartão de crédito. E eu tenho casais que não passam de 60, 70 mil que estão fazendo o seu pezinho de meia. Tá? Então, quando a gente traz o funil, e esse funil é feito com o casal, qual que é a dica, além de fazer o funil? É que o casal, ele somente vai capturar os dados nessa planilha e vai trazer essa planilha para o consultor financeiro trabalhar. Por quê? Por quê, Márcia? Que o consultor financeiro é que vai trabalhar cada item que os dois capturaram. Exatamente, porque ele não está envolvido emocionalmente. Ele é uma pessoa que está fora da panela, está fora do caldeirão. Exatamente. Eu tenho zero... Eu abro a minha reunião falando com os casais. Eu tenho zero sentimento pelo seu dinheiro. Exato. Zero. Se eu viro para o marido e falo assim, essa moto sua está parada na garagem, criando poeira e criando despesas. E vocês hoje no orçamento não estão direcionando nenhum dinheiro para o seu futuro. Ele pode ficar bravo comigo. Mas imagina se a esposa fala para ele vender a moto. Não, e de repente ela já falou várias vezes, né? E ele, né? E o canal tá fechado. Exato, exato. Legal você falar isso, que é outra dica que a gente dá para o casal. Se você escutar da minha boca alguma coisa que você falou a vida inteira, shut up. É literalmente isso. Cale a boca. Sabe por quê? O que você disse, o que você disse e o que você falou não deu certo. E esse canal está fechado. Exato. Morde a língua e fica calado. Porque, no fundo, as pessoas... Isso eu aprendi com o Fabrício. A criação de filho. Você pede o filho para fazer uma coisa. O que você busca é que ele faça aquilo. Agora, a gente espera escutar, às vezes, o sim, papai, você está certo, e etc.
Isso é para o ego. Isso é alimentar o ego para dizer eu estava certo. Isso. Então, no caso do relacionamento, se ele está ou ela está seguindo aquele planejamento estratégico, cala a boquinha. Na verdade, você queria que ela te obedecesse ou que ela fizesse aquilo? São duas coisas distintas, né? Tá? Muito bom. Ó, esse é o exercício, tá? 3 meses e todas as contas listadas aqui, nos mínimos detalhes. Tudo. E aí você tem que ir na matriz. O que é a matriz? Seus cartões de crédito, as contas do banco e etc. E ao final desse exercício, que você vai lançar também qual que é a renda que entra, nós vamos descobrir se existe o equilíbrio entre renda e despesa. Renda tem que estar acima das despesas, é o básico. Não gastar mais do que a gente ganha. E a partir daí vai ser feito um trabalho de cuidar do dinheiro. Para que cuidar desse dinheiro? Trazendo agora para a realidade. Existe uma realidade na América que as pessoas, é um pouco diferente do Brasil, as pessoas ganham por hora. Eu sei que no Brasil tem muito profissional autônomo, né? Aparentemente eles estão dizendo que 60% do Brasil parece, ou seja, ele trabalha por produção, um corretor de imóveis, um terapeuta e vários outros que trabalham por produção. Mas na América se trabalha muito por hora, se trabalha muito recebendo quinzenal e etc. Então nós estamos vivendo um momento agora de muitas pessoas que não tinham o que a gente chama de emergency funds. O fundo de emergência é um dinheiro que a gente tem que ter líquido, que ele consiga suportar a nossa família, as nossas despesas, em pelo menos 6 meses. Isso tem que ser trabalhado ao longo dos anos, né? Dentro do seu orçamento, mas tem que existir uma reserva para a gente passar por momentos como esse. Não necessariamente uma pandemia, pode ser uma doença. Se eu como coach de pontos fortes, eu como consultor financeiro, se eu não consigo trabalhar, minha renda vai cair. Quando essa renda cai e tem o cruzamento dessas duas linhas, então aqui nós temos a renda e aqui nós temos as despesas. Se os provedores, as duas linhas, se a renda cai e as despesas naturalmente vão subir, principalmente se for em relação a doenças, aonde o X se encontra, nascem as dívidas. Uau. Tá? Nascem as dívidas. E doenças, hoje, nascem as dívidas, a hora que esse X se encontra. Essa dívida hoje, quando esse X se encontra, é responsável por 60% das falências aqui nos Estados Unidos. E ela está direcionada a casos de doenças. O provedor ou a provedora, essa renda parar de entrar. Agora, interessante. Tem entrada mais. Exato. E aí as pessoas falam, mas eu tenho seguro de saúde. Eu falo, tá bom, o seguro de saúde vai pagar seu remédio, vai pagar seu hospital, sua cirurgia, mas quem vai pagar suas contas, sua comida? E 56% das pessoas dentro desses 60% que foram à falência, eles tinham seguro de saúde. Por que tinha? Se você não tem renda, como é que você vai pagar seguro de saúde? Acabou. Aí entrou no buraco. O Patrick só colocou aqui, ó, se for empreendedor 1 ano, né? Você acha que essa regra dos 6 meses é pessoa física, 1 ano pessoa jurídica? Perceba que na minha fala eu falo no mínimo 6 meses. O ideal é 1 ano. Né? Tá. E eu sou prova viva disso. No meu processo que eu passei por depressão profunda, e eu tirei eu falei que ia tirar 5 meses, mas eu tirei 1 ano sabático. Só tive condições de fazer isso porque eu tinha o meu emergency funds de pelo menos 1 ano, tá? Pelo menos 1 ano. Sim, perfeito. Empresa 1 ano e eu diria que pessoal, o ideal mesmo é 1 ano. O ideal é 1 ano. Agora, se você tem 1 mês, já é melhor do que nada.
É. Se você tem um mês, é melhor do que nada. Agora, viver do paycheck semanal, aí sim é complicado. E muitas pessoas estão passando por isso hoje. Dentro desse trabalho que a nossa ONG está fazendo, nós já, graças a Deus, a gente já conseguiu colocar comida na mesa de 600 pessoas. Uau. E agora a gente vai para a segunda fase, que são mais 600 pessoas. Hoje a gente vai chegar em 1.200 pessoas. E a gente trabalha muito a questão da confidentiality, né? O segredo, não sei a palavra exata em português, essa parte de ninguém fica sabendo quem está pedindo essa cesta. Confiabilidade, né? Confiabilidade. Que a pessoa está falando. Uhum. Isso. Então, essa plataforma que a gente desenvolveu online, ela é toda confidencial e eu tenho acesso a ela porque eu estou à frente do projeto e eu tenho tido surpresa com as aplicações pessoas que realmente eu não imaginava estar vendo ali na lista. Mais uma vez, não tem julgamento, mas buscaram a criação de hábitos, de viver de uma certa forma que não está relacionada à condição financeira dela. Então, não é que só vive de aparência, eu não quero trazer para o julgamento, mas tem que reavaliar. Talvez esse seja um momento maravilhoso para a gente rever alguns conceitos. Até porque, Fred, a gente tem que perceber também se isso não está na nossa própria cultura, né? O Gustavo trouxe uma fala aqui. No Brasil, até esse momento, existia um hábito muito comum de achar que não precisávamos de reserva emergencial. Se acontecer alguma coisa, eu dou um jeito, né? E isso pode sim ser cultural, não que isso acontece no Brasil, não acontece nos Estados Unidos. Não, acontece também entre americanos. Mas eu acho que existe sim também essa influência, não tem não, Fred? O que você acha? E tem do lado nos Estados Unidos, a gente tem acesso, dentro da nossa realidade aqui, a algumas coisas materiais com mais facilidade do que o Brasil. Por outro lado, o Brasil tem a armadilha do 12 vezes para pagar. Então, eu não tenho dinheiro, eu vou ali e compro de 12 vezes. Né? Dentro desse trabalho financeiro que a gente faz, cada vez que você compra uma coisa jogando para frente, muito para frente, você está assinando o tempo de vida que você vai ter que se compromissar com aquilo. Tá? Óbvio que uma regra financeira é você trabalhar com o dinheiro do sistema dentro de áreas seguras, como é uma das coisas que a gente faz. Nós direcionamos o dinheiro das pessoas para áreas que não têm risco, mas têm um bom rendimento. Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com tá sempre correndo atrás dessa dívida, porque aí você pode estar cavando um buraco em juros, que são altíssimos no Brasil. Aqui na América, os juros podem chegar a 26% em cartões de crédito, que é um outro buraco que a pessoa pode cavar. Então, é uma armadilha que a gente tem que tomar cuidado. O sistema financeiro, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: o mercado hoje vive de juros. O mercado vive de juros. Einstein disse que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Ele só estava enganado porque a 8ª maravilha do mundo é a Camila, minha esposa. Juros compostos pode ser o 9º. E o que é a regra dos juros compostos? Quem entende, recebe. Quem não entende, paga. E juros compostos é o juros sobre juros. O banco recebe 24%, 26%, acho que no Brasil é até mais. Só que a gente está pagando. Então, ele está recebendo. E olha que detalhe interessante, falando de culturalmente, que foi o que o Gustavo disse. Sim, a gente repete aquilo que a gente aprendeu. Os nossos pais vêm de um outro momento de vida, onde o foco financeiro sempre foi comprar a casa. E a gente repete aquilo que a gente aprendeu. A gente cresce com aquele mindset. Eu tenho que ter minha casa própria. Tá? E dentro dessa repetição, pode vir esses aprendizados que amanhã eu dou um jeito, eu desconto um cheque ali, eu não sei se ainda funciona. Eu saí do Brasil há 27 anos atrás, mas tinha aquele negócio de você descontar um cheque, dar um cheque predatado.
né? Eu lembro que você cruzava o cheque assim na beiradinha, era o cheque Bom, cruzado. Bom para, né? Botava o chorão lá no cheque. isso. Então, sim, pode ser uma coisa. E mais uma vez eu trago que isso vai ser um momento maravilhoso para a gente estar fazendo o nosso funil financeiro, para a gente estar revendo alguns valores. E falando, e só para pegar um gancho aqui, é uma coisa muito comum, Márcia, dentro dessa criação de hábito, a gente criar o hábito em estar preocupado com o que os outros vão achar. Nossa, peraí, Fred, porque eu vou pegar o gancho do que o Patrick acabou de escrever aqui. Eu não sei se você leu. O Patrick escreveu o seguinte, ó. Uma pergunta para Márcia. Aí, ó. O Fred já está te respondendo, eu vou ajudar junto aqui. Aqui, eu sou personal training e empreendedor. Infelizmente, minha renda caiu 3/4, né? Fiz o cadastro para receber o auxílio do governo, mas minha esposa se disse com vergonha de precisar, pois tem gente que precisa mais. O que refletir sobre isso? Acho que tem duas vertentes, né, Fred? Vai lá, começa. Não, primeiro, perdão, Márcia, uma pergunta para Márcia. Então, responde o seu ponto de vista, depois eu trago o meu como consultor financeiro. Ok, perfeito. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é vocês realmente avaliarem enquanto casal, né? Patrick ontem estava com a gente. Enquanto casal, Patrick, avaliar, né? O que é real nessa história? A nossa renda aqui em casa, nós somos terapeutas, né? Fabrício é terapeuta, eu sou psicóloga, a nossa renda também caiu, porque os nossos clientes não estão tendo renda também, né? Então, assim, já estamos numa situação de pedir ajuda ao governo. Antes disso, nós estamos dando os nossos passos. É importante que, enquanto casal, vocês possam perceber, né, o que ainda pode ser feito. Né? Será que realmente eu já estou nesse ponto de precisar da ajuda do governo? E se vocês, enquanto casal, chegarem à conclusão de que sim, chegou a hora, está faltando comida na mesa, ok. Né? Mas eu acho que é legal vocês conversarem esse olho no olho, né? Qual é o ponto dela e qual é o seu ponto. E eu entendo, Patrick, o seu ponto, porque você é o provedor, né? Mas talvez pode existir uma certa ansiedade aí. Então, dá uma respirada e dá uma avaliada junto com ela. Legal. Márcia, algumas colocações para vocês dois refletirem, tá? O governo, a máquina financeira do governo é um imposto que a gente paga. Aqui nós injetamos 2,2 trilhões na economia e estima-se que vão ter que ser 6 trilhões de um dinheiro que não estava previsto no orçamento. O governo é uma grande empresa, então ele não tinha esse prejuízo previsto. E hoje nós estamos num imposto de renda, próximo dos mais baixos da história. Nós chegamos aqui dentro do período de grande recessão de até 1939, aonde chegou a 92% de imposto de renda. Tá? Só tem duas formas do governo pagar essa dívida deste momento, do Brasil também. Ou ele diminui os gastos, e a gente teve aí presidente que foi tirado por causa de pedalada, nós temos toda hora o Congresso tendo que aprovar mais orçamento para o governo, ou ele sobe o imposto. Qual desses dois você acha que vai acontecer? Os governos vão diminuir os gastos ou eles vão aumentar o imposto? Nossa. Então, quem que vai... Claro, né? Então, Patrick, quem que vai pagar essa conta? Márcia, quem que vai pagar essa conta? Nós, novamente, né? Então, por que não pegaram o dinheiro que é você que vai pagar ele lá na frente? Por que não? Independente, uma coisa que eu discordo da sua fala, como consultor financeiro, se eu vou pagar essa conta, eu vou pegar tudo que o governo vai me dar nesse momento. Porque eu vou pagar essa conta, eu tenho certeza que sou eu que vou pagar. Meu imposto lá na frente, ou vai ser criado um IOF, ou vai aumentar uma taxa ali, outra taxa aqui, alguma coisa vai ser feita para pagar essa conta. Eu aqui na América, eu tenho direitos como cidadão americano de receber $1.200 por pessoa na minha família. Nesse caso do pessoal, nós nem precisamos de aplicar. O dinheiro já vai ser creditado da nossa conta esse mês. No caso de empresas,
como eu tenho empresa na América, eu posso aplicar para US$ 10.000, tá? E eu apliquei. Eu apliquei. Uhum. Porque lá na frente essa conta vai sair do meu bolso. Isso é o primeiro. O segundo, vergonha. Ninguém paga nossa conta de luz. Ninguém paga o nosso aluguel, nosso mortgage. Aham. Nós achamos que as pessoas estão... A gente vive em função do outro. A gente não dirige um carro um pouco mais barato ou mais popular porque a gente está preocupado com o que o outro vai achar. A gente não faz algum movimento na nossa vida achando que o outro vai achar. E aí a gente vive escravo. Escravo do outro. E no fundo, ninguém está preocupado. Ninguém. É muito da nossa... O Gary Vee fala isso. É muito da nossa cabeça achar o que o outro acha. Achar o que o outro acha deve ser talvez uma das coisas mais insanas. Às vezes eu não tenho certeza nem do que eu acho, que dirá o outro, né? Pelo que o Patrick colocou aqui, a questão é assim, por que que eu vou me beneficiar disso se tem outras pessoas, é um pensamento da esposa dele, né? Se tem outras pessoas que estão precisando mais do que eu, será que eu não vou estar tirando a vez do outro? Eu não sei se a gente está falando da mesma coisa, de pegar a ajuda do governo, essa ajuda financeira, né? Tá. Ou de repente fazer esse trabalho que você está fazendo aqui, Fred. Perfeito. Né? Aí sim. Aí são duas coisas Eu acho que distintas. são Uma coisa eu estava falando diretamente do governo. Se você... Uma coisa para refletir. Se você está se sentindo mal com o dinheiro do governo e ele vai mandar esse dinheiro para as pessoas, não quer dizer que ele vai mandar os R$ 600 seu para outra pessoa que deixou de ganhar. Ele vai mandar para todas. Pega os 600 do governo e reverte ele para uma instituição de caridade. Talvez, porque o dinheiro vai vir para você. Mas se esse dinheiro não está te trazendo conforto, manda ele para uma instituição de caridade que está fazendo um trabalho aí no Brasil, e são várias. Eu conheço em São Paulo uma que chama Seja o Milagre. Tá? Eu vou até depois colocar aqui o contato da Viviane. É uma ONG, inclusive, fundada pelo Alexandre, meu cunhado, aqui nos Estados Unidos, e um grupo de empresários que começaram a fazer um trabalho na Cracolândia e hoje expandiram para algumas favelas. Um trabalho lindo. Procura aí, Seja o Milagre. Tenho certeza que ela vai ter muita gratidão por esses R$ 600. Em relação a outras ajudas, como da nossa ONG, aí sim, é uma das coisas que a gente tem batido. Se vocês conhecerem o nosso programa, que chama Ver Food Relief Program, lá a gente coloca em negrito, né, inclusive. Se você não precisa dessa ajuda, por favor, deixe para quem precisa. O Fred vai exatamente ao encontro do que o Gustavo tinha acabado de escrever. Você começou a falar, ele tinha dito isso. Ó, se alguma crença de inclusão estiver barrando, pode estar precisando mais do que nós, é uma crença, né? Você pode reequilibrar essa balança ajudando algumas famílias assim que tiver condições. Esse assim que tiver condições pode ser como o Fred acabou de dizer também, né? De repente eu não preciso, mas eu não estou tirando do outro, né? Mas eu vou me inscrever mesmo assim e de repente eu posso usar essa renda em benefício de outras famílias. Perfeito. Exato. Exato. E tem um princípio que minha mãe ensinou, e também não tem julgamento aqui, nem faz isso melhor a gente do que ninguém. Mas mesmo na época que a gente passou fome, mamãe falava muito com a gente assim, pelo menos que a gente tem, a gente ainda pode dividir. Porque sempre tem uma gordurinha. Claro que eu não estou falando daquela pessoa que está lá, não tem nada na geladeira e etc. Eu falo dentro de condições que a gente vivia, que foi de muita escassez durante muito tempo. Mas ela sempre colocou isso para a gente. E aí ela nos ensinou que não necessariamente matéria, comida e dinheiro. Então ela levava a gente com uma cartinha para orfanatos, ela levava a gente para asilos, ela levava a gente para dar um abraço, né? Eu sei que nesse momento a gente não está podendo, mas a gente pode abrir a escuta para as pessoas, né? A gente pode estar agregando valor. Eu tenho uma coisa no meu trabalho que eu estou sempre aberto para bater um papo com as pessoas. Pode ser, isso é uma doação. Eu tenho pessoas da nossa ONG, como é o caso da Márcia, que é uma psicóloga, que é a nossa secretária executiva, e ela doa esse tempo. Quanto que vale uma hora da Márcia? Vale muito. Então, tempo é dinheiro.
né? Ou trazendo esse paralelo para a gente não abrir isso e ter essa discussão se tempo é dinheiro ou não é, mas você ganha dinheiro com o seu tempo. Então, doa o seu tempo, doa né? É basicamente isso. Uhum. Isso até que a gente está fazendo nesse momento, né, Fred? Exato. Tá aqui com vocês, né? A gente está fazendo isso com amor, a gente está doando o nosso tempo também naquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente traz de melhor em nós. Perfeito. Perfeito. Márcia, eu não acompanhei o que escreveram. A gente tem aí uns 7 minutinhos para finalizar. O que você acha da gente dar uma passada aí e ver se... Gustavo, Fabrício, vocês viram alguma pergunta aqui? Escrevem aí, escrevam, por favor. Eu estou dando uma passada aqui. Eu também. Enquanto você vai passando, eu vou dar mais uma dica sobre esse momento financeiro. Eu já falei do funil financeiro, já falei do casal fazer a dois, tá? Uma dica é que finanças é sempre antecipado. É você trabalhar aquilo que vai vir no próximo mês, é fazer o budget, né? O planejamento financeiro não vem depois que gastou, ele vem antes, tá? Uma outra dica, esse é um ótimo momento de renegociar. De renegociar a TV a cabo, eu não sei como funciona no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, você pegou o telefone e falou que vai cancelar a TV a cabo e que você está mudando de provedor e que realmente eles estão brigando por preço, entenda o produto do concorrente, ligue para o seu provedor e fala, olha, estou migrando porque lá está me dando isso. O preço vai abaixar. Seguros de carro nos Estados Unidos, de 6 em 6 meses eles sobem, tá? Esse seguro vai subindo devagarzinho e aqui vence de 6 em 6 meses. No Brasil, eu não sei como funciona. Tenha sempre 2, 3 agentes ou 2, 3 empresas que você trabalha para você poder negociar com elas, tá? No caso da TV a cabo, veja se você realmente está usando a TV a cabo. Lá em casa nós cortamos a TV a cabo porque nós chegamos à conclusão que ninguém assistia. Hoje é Netflix. O tempo que a gente tem para assistir, eu assisto Netflix, temos o Amazon Prime e ainda temos algumas outras opções aqui nos Estados Unidos. Então, busque, dentro do seu funil, veja tudo que é renegociável. O seu aluguel, não sei. Pode ser que neste momento você precisa de reduzir a sua renda está reduzindo, e você liga para o proprietário e fala, olha, eu preciso nesses próximos X meses renegociar o meu aluguel. Por quê? Porque senão eu vou default, eu não vou conseguir pagar, tá? Então essas são umas dicas. E para o personal trainer, acho que é o Patrick, né? Patrick. Fica uma dica, Patrick, de você, eu não sei se não te acompanho ainda, mas vou te acompanhar, de você nesse momento buscar alternativas. Eu conheço vários personal trainers que montaram um espaço dentro de casa e vários clientes eles continuam fazendo à distância e aqueles que não continuaram estão aproveitando esse tempo que eles estão tendo de abertura na sua agenda de mudar o canal. Ao invés de ficar focando somente no problema que é a doença, eles começaram a desenvolver novos programas para os clientes e estão jogando esse conteúdo na internet. Estão criando os canais, estão criando vídeos e estão trazendo, olha, esse exercício específico. E entregue mesmo. Entregue a sua aula completa, entregue tudo para o cliente, porque aí vai entrar a regra do peixe frio. E para resumir, para a Márcia entrar nas questões ali que o pessoal perguntou, o que é o peixe frito? Peixe frito é um restaurante lá em Londres que o chefe escreveu livros com todas as receitas daqueles pratos que ele vende no restaurante. E ele trabalhava com mais de 6 meses de booking no restaurante dele. Por quê? Porque de cada 10 pessoas, 8 vão querer ir lá comer o peixe dele. E somente 2 vão pegar a receita e fazer em casa. Isso é uma ordem natural. Então use essa regra, entregue. Hoje eu vou dar uma aula completa disso, amanhã eu vou dar uma aula assim que eu trabalho com o meu cliente. Porque as pessoas estão te vendo. Assim que tiver oportunidade, eles vão buscar aí o Patrick como personal. Exato. Ô Fred, o Fabrício
tinha colocado aqui, né, nesse momento aí de quarentena, né, o que que você aconselharia, assim, o que que é emergencial, o que que é primordial? Mas eu acho que, de certa forma, você já reserva financeira, né? O que mais, Fred? Doe, doe, compartilhe, crie o hábito de compartilhar, porque uma das coisas que a gente mais É só escuta dinheiro, galera, não é só é dinheiro. uma das coisas que eu mais escuto é o dia que eu tiver eu vou dar, o dia que eu tiver tempo eu vou dar, o dia que eu tiver dinheiro eu vou doar, né? E criar o hábito é fazer independente da circunstância. Perfeito, Exato, perfeito. dar antes de receber. Perfeito, querido. Olha, muito obrigada em meu nome, em nome de Fabrício, em nome de Gustavo. Ter você aqui conosco hoje, eu tenho certeza que agregou muito a vida de todos nós, a nossa vida, a vida de todos nós. Essa live vai ficar durante 24 horas no Stories. Depois disso, ela vai para o nosso canal do Reprogramando Hábitos no YouTube. Então, vocês vão poder acessar, vão poder compartilhar, né? E obrigada mesmo, Fred. Amanhã, 6h30 da manhã, nós teremos aqui, Fred, inclusive para você, Fred sabe disso, nós temos uma amiga, irmã, que passou pelo Covid-19 agora, ela teve entre a vida e a morte. Ela é uma psicóloga também, uma pessoa, assim, uma profissional fantástica, um ser humano maravilhoso. E eu a convidei para estar aqui conosco amanhã para falar, né, como foi da enfermidade à superação. Então, assim, por tudo que ela passou e o que que ela pode agregar para a gente nesse momento, gente, eu acho que veio um conteúdo muito legal aí também. Legal, Estou convidando vocês, Fred, acho que vai ser bem, graças a Deus ela está bem agora, né, mas ela não teve nada bem. Então, eu acho que legal. vai ser, né, um conteúdo bem legal, assim, para trazer várias reflexões para a gente, inclusive de autocuidado, porque a gente já sabe que tem muitas pessoas que estão assim, agora já posso relaxar um pouquinho, né? Agora já É, posso sair. E não é bem assim. perfeito, Márcia, perfeito. Gratidão. Vamos despedindo daqui para o Insta não derrubar. Sigam Isso. lá a nossa ONG, a Ver. Fabrício já colocou aí. Depois volta e vocês vão ver o endereço. Tá? Siga aí. Quer ser um voluntário e começar a doar? Compartilhe o nosso trabalho aí que você já vai estar ajudando bastante. Um Muito beijo. Fica com legal. Deus. Fred, obrigada, Gratidão. pessoal. Até amanhã. Gratidão pela presença de cada um. Gratidão. Tchau, gente. Bye. E... Bye. Tchau, querido.